na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 3 e no versículo 18, somente a primeira parte deste versículo, ele disse: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está nos orientando, está nos aconselhando que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma certa feita também os apóstolos se reuniram e disseram que eles, a partir daquele momento, eles estariam orando e ensinando a palavra de Deus. Então, a oração e o estudo da palavra de Deus complementa, alimenta a vida espiritual do crente para que ele possa crescer e dar frutos sadios para o Senhor. E nós queremos falar sobre isto, sobre o bom fruto para o crescimento. Uma planta só produz bons frutos quando ela chega a um certo nível de crescimento e desenvolvimento. A semente é plantada, vai se desenvolvendo, ela cresce até se tornar uma árvore. Então começa a produzir frutos. Crescer e desenvolver-se são princípios básicos da vida. Nós também nascemos, crescemos e nos desenvolvemos ao longo da vida. Espiritualmente, os princípios são os mesmos. Um dia nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, nascemos para Deus e nós precisamos continuar crescendo na palavra de Deus. É necessário, então, alguns cuidados para que nós possamos crescer. Uma planta deve ser cuidada, deve ser zelada para que ela produza frutos saborosos. É preciso que seja plantada em terra fértil, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada, ela precisa de limpeza, ela precisa de água, ela precisa de adubo, ela precisa que tire as ervas daninhas de vez em quando, ela precisa às vezes ser cercada para que nenhum animal pise naquela planta e tire, mate-a. Da mesma forma, tende a acontecer ao cristão, se ele cuidar bem da sua vida espiritual, ele vai dar frutos bons para Deus. Mas se ele não cuidar da sua vida espiritual, ele vai dar frutos ruins. Então é preciso cuidar da vida espiritual, como cuida da sua vida, como cuida do seu corpo, para ser saudável. O novo nascimento é o início de uma vida com Deus, que no decorrer do tempo vai se desenvolvendo, vai amadurecendo. Então o crente se torna espiritualmente adulto, como uma árvore fecunda, e assim passa a produzir bons frutos. Frutos saudáveis comprova o crescimento sadio. Frutos ruins comprovam o crescimento ruim. Dessa forma, entende-se que a salvação ela é dinâmica e resulta em ação. Nós fomos salvos e agora precisamos produzir, precisamos ser dignos da vocação a qual nós fomos chamados. Ser digno da vocação é cuidar da nossa salvação, porque nós somos chamados para a salvação. Os frutos dos crentes são apresentados por suas ações. Assim como as árvores existem,
pessoas que produzem, existem pessoas que produzem maus frutos e existem as pessoas que produzem os bons frutos. Então o próprio Jesus disse em certa ocasião que se conhece uma árvore pelos frutos que ela produz. Está lá em Mateus 12:33. Da mesma forma, o crente é conhecido por suas obras. Em Colossenses 1 e o versículo 10, Paulo disse: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Os homens maus produzem frutos maus. O crente tem que produzir bons frutos para Deus, para que ele seja glorificado por nós, pelas obras que ele está produzindo para o Senhor. Deus precisa ser glorificado por nossas obras. Se nós produzirmos frutos bons, se as nossas obras forem boas, Deus vai ser glorificado na nossa vida. Os frutos fazem parte da alimentação das pessoas. As pessoas possuem, ou seja, os frutos possuem propriedades, possuem nutrientes e são indispensáveis a um cardápio bem apropriado para se ter saúde. Quanto melhor e mais agradável a aparência e o sabor do fruto, mais ele é desejado. Ou seja, quanto mais você produzir bons frutos, mais você vai ter pessoas ao seu redor pedindo a receita. E qual vai ser a receita que você vai dar para essa pessoa? Eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus, eu glorifico a Deus com a minha vida. Será que o nosso fruto tem essas condições e está sendo desejado? Ou será que estão sendo rejeitados porque têm uma aparência ruim e estão estragados? Ajudar o próximo nas nossas necessidades, ouvir um aflito, orar por ele, repartir o que possui com aquele que não tem nada, visitar os enfermos, praticar o evangelismo, prontificar-se para ajudar em algum trabalho material na igreja, dar carona aos irmãos no seu carro novo. Enfim, essas e outras tantas ações são os bons frutos que o cristão deve produzir. O Senhor Jesus espera que cada crente esteja produzindo frutos e esses permaneçam. Espera-se que através do nosso testemunho as pessoas se convertam e permaneçam firmes na fé até o fim. Meus amados irmãos, precisamos crescer na vida espiritual, crescer na graça e no conhecimento. Precisamos fazer como disse o apóstolo Paulo. Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu falava como menino, eu andava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino, porque agora Paulo se tornava maduro na vida espiritual. Quando nós procuramos crescer na vida espiritual, nós vamos amadurecendo, tendo mais experiências com Deus, e com as nossas experiências, com o estudo da palavra de Deus, com a oração, nós possamos então dar bons frutos e trazer muitas pessoas para o Evangelho.